Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre processo criativo. Existem vários estudos e teorizações sobre o processo criativo em si, dividindo o processo em etapas e tudo mais. Eu até pretendo falar disso mais especificamente em outros vídeos, eu acho muito válido conhecer essas teorias e as etapas em si, mas eu acho ainda mais importante aprender a aplicar o que for melhor dentro da proposta, das intenções, do temperamento de cada um, né? E é essa questão que eu queria falar aqui nesse vídeo, sobre como individual é o processo criativo, né? Como ele deveria ser visto de uma forma mais ampla, mais abrangente e não restrita apenas ao momento em que a pessoa está trabalhando num projeto, por exemplo. E na minha opinião existem tantas possibilidades, tantas jornadas diferentes pelas quais o artista pode passar, desde a ideia até o produto final, e não só isso varia de pessoa para pessoa, como também de obra para obra. Então eu sempre lembro de uma história do Neil Gaiman, que ele conta na introdução da edição preferida dele do Deuses Americanos, que foi sem dúvida um marco na carreira dele, né? E ele conta que quando ele acabou de escrever a história, ele virou para o autor Gene Wolfe, que ele admirava bastante, e falou: "Acho que eu aprendi a escrever romances." E o Gene Wolfe respondeu: "Ninguém aprende a escrever romances, a gente só aprende a escrever o romance em que a gente está trabalhando." Ou seja, você aprendeu a escrever essa história, né? Na próxima a jornada recomeça. E essa história, essa pequena anedota aí, diz muito para mim sobre essa questão do desenvolvimento de um método de trabalho, né? Onde o autor, um desenhista, vai construir uma rotina, né? Onde ele se sente confortável e produtivo, o que é válido e desejável até, né? Mas ao mesmo tempo não existe essa fórmula pronta, infalível, né? O artista tem sempre que improvisar, que descobrir soluções novas. Cada obra vai trazer desafios únicos e essa é a graça da arte. Aliás, isso ajuda a definir o que é arte, né? O uso da criatividade para se expressar. Por mais experimentado que seja o artista, em algum ponto, ou em vários pontos, né, o processo de criação de um novo trabalho vai ser diferente do anterior, ou ao menos ele deveria ser. E pensando na escrita propriamente, né, em raras vezes a gente tem aquela impressão de que a história está se escrevendo sozinha, de tão fácil que é. E aí, nesse caso, que conta é a intuição, né? A gente não precisa pensar muito em uso de técnicas, apesar de você estar usando a sua bagagem de maneira inconsciente de qualquer maneira. Mas se a história está fluindo, né, e está ficando boa, satisfatória, não precisa fazer nada além de continuar escrevendo, né? Mas em outras vezes, na maioria das vezes até, a coisa não é tão simples assim. E aí, quando a história não está ficando legal ou quando o texto trava, que você tem que acionar de maneira consciente o seu repertório de recursos, que são estratégias, truques desenvolvidos por você ou aprendidos com outros autores que podem ajudar o trabalho a continuar fluindo. Eu já passei pelas duas experiências, né? Um livro muito difícil de escrever e um muito fácil. E eu passei por essa experiência praticamente ao mesmo tempo. O que aconteceu foi que o livro difícil, que eu tinha prazo para entregar para a editora, já havia passado por mais de 10 versões e a história ainda tinha um monte de problema. E eu ia lançando mão das ferramentas e recursos que eu conheço para resolver esses problemas, mas ainda assim eu não conseguia ver ali a história que eu queria contar. Então, um dia, depois de mais uma sessão frustrada de escrita dessa história travada, eu abri um documento novo e comecei a digitar uma história completamente diferente. E ela simplesmente fluiu até o final, né? E eu passei pouco mais de um mês nela e foi uma experiência muito legal, assim, escrever um livro inteiro, sem planejamento nenhum, sem precisar me aprofundar em pesquisas, sem 1 milhão de tratamentos, sem fazer nenhuma anotação paralela, que é mais ou menos como eu trabalho normalmente. E todo dia eu escrevia um pouquinho e a história avançava como se eu estivesse lendo um negócio já pronto, e não escrevendo, né? Não criando. E eu lembro que eu cheguei a me sentir meio culpado até por ter abandonado a história com problemas por tanto tempo, e sabendo que meu prazo para terminar essa história agora era menor ainda, porque eu tinha perdido esse mês trabalhando na outra história. Mas quando eu voltei para ela eu consegui encontrar várias soluções e finalmente eu consegui contar a história que eu queria. E hoje eu percebo que a escrita dessa história nova, sem pressão, só para mim, foi meio que um descanso, né, que eu estava precisando naquele momento. O meu cérebro precisava se ocupar com problemas diferentes, né? E não só isso, escrever sem compromisso, levando aquela história nova para onde eu quisesse, acabou renovando as minhas ideias, me trazendo novas conexões. Então eu posso dizer que a escrita da história fácil fez parte do processo criativo da história difícil. É que nem quando a gente não consegue lembrar de alguma coisa, e aí fica tentando por um tempão, e aí pensa em algo totalmente diferente, e é o que a gente queria lembrar acaba vindo, né?
Eu acho que foi meio isso que aconteceu. É por isso que ajuda tanto a gente desfocar do trabalho, mesmo em parcelas pequenas, né, como dar uma caminhada, ou mesmo ler um pouco, se a escrita dá uma travada. Né? Parece que quando a gente não encontra uma solução, uma resposta, o cérebro entra em um beco sem saída. Então, quando a gente muda de assunto, ele recua. E aí, quando a gente volta a mexer com o problema, ele segue por outro caminho que pode dar na resposta. E assim, no final, eu fiquei com 2 histórias, né? Inclusive, como homenagem, eu coloquei uma referência à História Fácil, escondida no livro difícil, né? E ele acabou saindo dentro do prazo, deu tudo certo. E eu vou acabar lançando a História Fácil também em algum momento, né? Mas uma coisa que vale a pena dizer, já que eu falei de prazos aqui, é que é muito comum um autor sair abandonando projetos que travam, né, em função de outros novos, que sempre parecem mais atraentes. Né? E isso tem um limite. Né? Se você perceber que esse processo é um padrão, que você nunca termina nenhuma história e só vai acumulando várias pela metade, que ficam esperando a inspiração cair do céu do nada, aí é sinal de que está faltando um repertório maior de ferramentas, né? Estão faltando recursos, os recursos necessários, né? O conhecimento técnico que vai gerar um fôlego para terminar a história. E aí a questão é outra. E eu acho que essa situação de ampliação de repertório se resolve, claro, estudando técnicas, mas também simplesmente observando o que outros artistas e pessoas criativas fazem durante a realização dos seus trabalhos, né? E para mim vale tudo. Pode ser de qualquer área. De repente, um truque que um músico usa para se inspirar pode me ajudar a desenhar ou escrever melhor. Né? Então, para exemplificar isso, de repente dar um ponto de partida para você, né, se você não tem o costume de pesquisar diferentes processos criativos, eu queria fazer aqui 3 indicações. Né? A primeira é o livro História das Canções, do Wagner Homem, que fala sobre as músicas do Chico Buarque. É um livro excelente, não só para quem se interessa pelo contexto sociocultural ou político da época, mas também porque é muito interessante saber como o Chico extraía inspiração dos eventos do cotidiano ou do que acontecia com o país como um todo, né? A questão da ditadura, censura, etc., e transformava isso em música, em poesia. E falando em censura, né, o livro dá bastante destaque para as artimanhas dele para fazer as letras serem liberadas para publicação, né? E é um belo exemplo de como o artista pode usar limitações a seu favor. Né? Enfim, altamente recomendável, você acha facilmente, novo ou usado. Essa é a minha primeira indicação. A próxima indicação ocupa um lugar de honra aqui na minha estante, que é esse livro aqui, sobre o Alan Moore. É o Mago das Histórias. E a gente pode chamar de uma biografia do Alan Moore, mas dando ênfase aos trabalhos que ele desenvolveu, né, a parte profissional. Eu não sei se ainda tem para vender, esse foi um presente da Flávia, minha esposa e parceira de escrita, mas se você encontrar, pega, porque vale muito a pena. Né? Depois da primeira leitura, eu já voltei a ele muitas vezes, e para mim o que vale ouro nesse livro aqui são as informações das fontes de referências e inspirações que o Alan Moore usou para cada trabalho dele, né? E como ele conseguiu moldar esse material, né? Como ele usou essa matéria-prima de forma que ela servisse como um trampolim para ele externar a visão dele, para ele concretizar as intenções dele, né? E a gente tem, é claro, bastante coisa sobre os truques que ele usava para trabalhar um conteúdo mais profundo e uma área que pendia para o superficial, né? Que é a dos quadrinhos. Enfim, tem muita coisa aqui. Para ter uma ideia do quanto o livro mergulha no processo, né, criativo dele, vem um trecho do roteiro original do V de Vingança, né, com as indicações e sugestões de como ele queria cada quadrinho e tudo mais. Né? E como eu falei que para mim vale tudo, eu queria indicar aqui por último o Metallica, que é uma banda que sempre documentou muito bem o seu processo criativo, principalmente ultimamente, né, nos álbuns mais recentes, e dá para achar tudo isso facilmente no YouTube. Então é muito interessante ver como a ideia surge, como ela vai se desenvolvendo por meses em sessões de brainstorm ou explorando possibilidades diferentes, né? É legal ver como eles buscam conceitos para trabalhar as letras e como eles pensam em referências para deixar uma parte clichê da música mais sofisticada, né, diferente. E isso é muito legal, né? Tem muita ideia que surge não muito boa, mas eles não abandonam e vão mexendo até ela atingir um nível satisfatório. Enfim, eu citei o Metallica porque tem muito material disponível, né? Mas essencialmente qualquer bom making-off, seja de álbuns, de filmes, né, pode gerar insights valiosos. Né?
Bom, então é isso. Como eu falei no início, a intenção não era falar sobre o processo criativo em um sentido mais teórico e acadêmico, né? Eu vou deixar isso para falar num outro vídeo, e sim falar de uma maneira um pouco mais livre, mais pessoal e dar as indicações, é claro. Eu espero ter ajudado de alguma forma, e se você quiser ver um pouquinho do meu processo criativo, me acompanhar criando histórias do início ao fim e comentando cada etapa, não deixa de conferir a nossa série de exercícios de escrita criativa, o link para a terceira temporada está aqui em cima. E se você gosta de escrever, tem também a nova série aqui do canal, onde nós trabalhamos juntos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!